10 horas e 28 minutos. Esse é o programa Primeira Hora, vamos até o meio-dia. Lembrando, olha aqui, agora mais uma... A BR-116 em São Leopoldo, mais uma vez bloqueada. O pessoal bloqueando pedindo aí a contra-reforma da Previdência. Eu ficaria mais satisfeito se pudesse fazerem esses movimentos grandes, encher praças, ruas no domingo, né? Para ver o volume. Assim, tu não sabe, tem 50 pessoas trancando a 116 e 5 mil pessoas trancadas no trânsito. Como se os 5 mil tivesse no endosso da paralisação. Agora, quando há um evento no fim de semana, num feriadão, aí eu vou para a rua porque eu quero me manifestar. Eu estou contra a Previdência. Nesse sentido, 20 pessoas aqui, 50 pessoas dessa manifestação, causa prejuízo no dia para 5 mil pessoas. Mas é assim, infelizmente, eu acho que teria que ter as coisas no domingo, não poderia fazer uma interrupção de rodovia, como está interrompida agora, de novo, a 116. Em Eldorado do Sul está limpa a passagem, já teve fogo, teve pneus na pista, agora na madrugada, mas agora está tudo tranquilo. Casa Conceito Italínia tem financeira própria que garante os melhores taxas do mercado. Homes para a sua sala a partir de 24 parcelinhas de R$ 149. Confira o showroom em 360 graus na Casa Conceito Italínia, na Loureiro, em frente ao véu Chevrolet. Ficou sem bateria? Não fique empenhado por aí. Ligue 3692 1120 que a Corpus Acessórios Peças e Serviços vai até você. Lá tem toda a linha de baterias Moura com preço especial. Loureiro da Silva, 1023, em frente ao Hotel Bartz, também com serviços mecânicos em caminhões. E a doutora Andressa Voloski Ribeiro, biomédica estética acupunturista, está lá nos Estados Unidos, 10 dias de curso. Semana que vem está de volta, trazendo novidades para os homens e mulheres que querem fazer alguma atividade de rejuvenescimento de pele ou melhoramento. Ligue e agende 981440140. E na próxima segunda-feira, para próximo dia 10 de julho, às 18 horas, no Salão da Comunidade da Bandeirinha, apresentação do filme História do Povo Pomerano. A participação do historiador Jairo Skoll, terá também grupo de danças pomerana da comunidade e o convite é do gabinete do deputado Zé Nunes. Participação de ouvintes aí, Yuri? Participações então, Fábio, pelo 51995674946. Você também pode participar do programa Primeira Hora dessa sexta-feira, como tá fazendo aí o Antônio Patrícia de Dom Feliciano. Bom dia, família acústica. Um abração, tenha uma ótima sexta-feira. Obrigado para vocês também. A Sinara Janiquini com a gente. Bom dia, estou enviando essa mensagem para pedir troca de lâmpadas queimadas na Vivaldino Mendes, em frente ao número 1151, rua totalmente no escuro. Obrigado, um abraço, diz a Sinara. O Paulo Tavares também com a gente, nos manda foto. Quem nos acompanha em facebook.com/acusticfm pode ver essas fotos com a gente. Ele fala o seguinte: bom dia, descarte irregular de lixo na rua Alegrete, em frente ao posto de saúde Washington Brose. Há poucos dias tivemos problemas de alagamento. Agora vem um relaxado e faz isso, diz o nosso ouvinte Paulo Tavares. Também conosco o Bira Costa. Bom dia, agradeço o esforço de todos da acústica e da prefeitura pelo bom trabalho e a comunidade feito aí na Boca de Lobo, na Montenegro com a Canguçu. Foi feita a Boca de Lobo na Montenegro com a Canguçu. Trabalho excelente, obrigado, diz o Bira Costa aqui pra gente. O Thiago Chebeste perguntou sobre... Falamos sobre isso, né, Fábio? Sobre a rua aqui, a Carlos Krieger, esquina da rádio, à tarde, onde tiveram esse vazamento. E aí pergunta que serviço é esse que a Corsã fez aí que continua vazando. Assim é na rua Cristóvão Gomes de Andrade, próximo ao Hospital Concerto, e continua vazando também. O que está acontecendo? Pergunta o Thiago aqui pra gente, Fábio. Muito bom, muito bom. Olha, é o pessoal participando e nós ficamos muito felizes com essa participação. Aí tem muita gente na live da Acústica FM e agora nós vamos falar de um assunto que trata sobre fumar. Fumar pode ser um ato de tu iniciar fumando quando é jovem, para se aparecer para os meninos ou para as gurias. Daqui a pouco é uma forma também de tu se amadurecer. Olha, agora eu sou gente grande, sou maduro. E vai indo. Eu passei por essa fase também, lá nos meus 14, 15, 16 anos. Isso é uma coisa comum entre jovens.
e vai indo na minha turma, depois de colégio, assim, eu me lembro que a turma praticamente se separou em dois. Tinha turma, alguns amigos meus que fumavam e outros amigos que não fumavam, mas que tinham experimentado o cigarro. E assim por diante. Nós tivemos uma época com muita mídia forte em cima do fumo. O fumo mostrava tu elegante, tu era o cara, tu era a menina, tal coisa. As propagandas de fumo foram retiradas da televisão, dos rádios, e consequentemente as coisas foram acontecendo. O Brasil, além de todo o trabalho que é feito pelos governos, tanto do município como federal e estadual, sobre a proibição de cigarro em alguns determinados ambientes, isso acaba levando a muita gente também diminuir o fumo, diminuir a pretensão de fumar, diminui a quantidade de cigarro que fumaria por dia, porque vai para ambientes são proibidos. Antigamente nós íamos para Porto Alegre no ônibus, nós tínhamos que conviver dentro de um ônibus 40 lugares com gente fumando dentro da gente. Eu viajei várias vezes em aviões onde tu comprava passagem na cadeira de fumante e não fumante, então era um negócio que dentro de um avião tentava te separar dos fumantes e não fumantes. Hoje essas coisas não fazem parte mais do nosso dia a dia. Acabou isso aí, ainda bem que acabou isso. Hoje tu vai numa boate, num baile, numa festa, tu sai, volta para casa sem cheiro de cigarro. E eu me lembro que nós ia na época do Alvorada, das boates do Camaquense, tu chegava em casa, tu tinha que lavar até as meias, porque tudo era impregnado de cigarro. Então, eu estou dando esse histórico para vocês, porque nós convivemos muito na nossa época, e era uma coisa assim que no dia seguinte tu ia tentar usar calça, usar camisa que tu usou no dia anterior, nem dava para usar, porque o troço estava impregnado. Bom, e para falar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui recebendo um amigo meu, não só amigo, mas foi colega meu de colégio lá do Premem durante muitos anos, e a gente teve o prazer de conviver. Eu morava no centro, ele morava um pouco mais afastado, e agora ele viajou aí o Brasil para assuntos da família, familiar, essas coisas, e voltou para Camaquã. Ontem me procurou e disse: Fábio, eu tinha interesse de falar sobre um assunto com vocês. Esse assunto é um assunto que chama atenção, eu acho assim, podemos botar essa palavra. Ele chama atenção porque é um assunto que muitas vezes as pessoas entram nessa coisa de fumar e depois não saem. Então nós temos pessoas que têm o vício iniciado desde cedo, outros vêm com o vício daqui a pouco por causa do pai e mãe, que vem isso daqui a pouco na transferência genética, essa questão da absorção de nicotina, outras coisas. Então, recebo aqui o Ayrton Jacobsen, o Libindo Fernandes, que representam a ADRA. A ADRA é uma associação, uma agência de desenvolvimento de recursos assistenciais. E o Ayrton vem bater para nós aqui um papo, porque semana que vem eles vão fazer um curso gratuito numa comunidade aqui em Camaquã, que nós vamos falar daqui a pouco, como deixar de fumar em 5 dias. Ayrton, um prazer receber aqui. Puxa o microfone bem pertinho de ti. Fábio, o prazer é todo meu. Fico feliz de poder te reencontrar depois de tanto tempo. Quero aproveitar a ocasião aqui para enviar um abraço caloroso para a cidade que eu amo, a cidade de Camaquã. Apesar da gente estar distante, o nosso coração ele fica aqui. Estamos vindo aqui exatamente para oferecer para a comunidade de Camaquã a possibilidade de deixar o hábito de fumar. Pois é isso que eu queria te falar, uma coisa importante, que às vezes a gente fuma na brincadeira e acaba pegando aquilo, e isso transforma-se em vício. Pessoas que fumam, às vezes, pouco cigarro por dia, tem outros que fumam uma carteira, 2 carteiras, até 3 carteiras por dia, mas e isso acaba sendo uma parte da vida da gente, aquilo, mas aquilo, a pessoa às vezes carrega aquilo, né, Ayrton, mas tá com vontade de sair dessa rotina, e ela se sente muitas vezes impotente, ela não tem um estímulo, ou não tem algo que poderia substituir daqui a pouco na mão dela ou na boca, alguma coisa que pudesse daqui a pouco amenizar esse problema. Então, Fábio, exatamente essa é a intenção que nós estamos trazendo aqui para Camaquã através deste curso. Esse curso ele vai ajudar você a abandonar definitivamente o hábito de fumar. Se nós temos aqui algum amigo que fuma, que está nos ouvindo nesse instante, vou te dar uma dica para você parar de fumar hoje, né? Se você é fumante, procure aí na sua cozinha o cravinho da Índia. Sim. Põe o cravinho da Índia na boca, mastigue o cravo da Índia e experimente fumar. Você vai perceber que você não vai conseguir fumar. Cravo da Índia, mastiga um pouquinho. Mastiga o cravo da Índia durante 2, 3 minutos e experimenta fumar. Você não vai conseguir fumar.
E é um tratamento totalmente natural, Fábio. Você não precisa comprar esse remédio na farmácia. Tá? Então, parar de fumar é algo muito fácil. É fácil. Muito fácil. O problema é que nós temos que quebrar um vínculo aí, que é o vínculo da nicotina. A pessoa que fuma, ela não fuma porque gosta. A maioria dos fumantes não gosta de fumar, Fábio. Mas por que elas fumam? Elas fumam porque elas não conseguem viver sem nicotina. Então, nós temos que quebrar esse vínculo com a nicotina. Tem alguma coisa, eu vejo assim, que eu tenho uns amigos meus que fumam quando bebe, fumam depois do almoço, na hora do cafezinho. Tem algumas coisas parcialmente que se somam. Assim, um cafezinho preto depois do almoço tem que ter um cigarrinho. Coisa desse tipo. O Fábio, a nicotina, ela é um alcaloide, não é? E nós temos outros alcaloides que contribuem para o vício de fumar. Um deles é a cafeína. Sim. Cafeína, nicotina são primos. Você está entendendo? Então você vai notar uma coisa aqui, ó. Geralmente o fumante, ele fuma depois que ele toma um cafezinho. Você está entendendo? Então o que acontece quando a pessoa ela faz uma refeição? Ela faz uma refeição, logo após ela vai tomar um cafezinho. Ela toma o cafezinho e já vai acender o cigarrinho. Então esse é um mecanismo. Né? Sim. Isso é lógico. E a nicotina, ela é um veneno terrível, Fábio. A nicotina ela é usada em inseticidas. A nicotina é usada para fazer o DTFON, o SBT, que mata mosquito, que mata barata. O princípio ativo é a nicotina. Bom, deixa eu falar uma coisa contigo, então. Semana que vem vocês vão fazer um curso. É um curso de algumas horas de noite. São 5 dias. Que vocês uma hora por noite. Vocês vão bater um papo com a turma. Vão falar com uma coisa. Mas por que, agora eu tô, por que a nicotina é usada para fazer equipamentos, materiais para poder matar mosquitos, essas coisas? Dá um exemplo de uma coisa que pudesse fazer no dia a dia, numa horta ou numa coisa desse tipo. Muito interessante. Se você tem laranjeiras na sua casa, você está com aquele fungo que deixa a folha da sua laranjeira bem escura, bem preta, vou te dar uma dica excelente. Você pega restos de fumo, coloca de molho num galão de água, tá? E no dia seguinte você pega aquela água que ficou de molho, coloca numa bomba de detetizar e detetiza a sua laranjeira. No dia seguinte sua laranjeira vai estar totalmente sem aquele fungo. Se você planta alface, tem uma horta, e você não quer que as lesmas comam as folhas da sua alface, faça o seguinte, vá numa estufa de fumo, pegue os restolhos de fumo e coloque na volta da sua horta. Nenhuma lesma vai chegar perto da sua horta, né? Porque a lesma não chega perto do fumo de maneira alguma. Né? Se você cria galinha e sua galinha tem muito piolho, você faça o seguinte, você coloque uma folha de fumo em cima dos ovos onde a galinha está chocando, e no outro dia você vai lá e pega aquela folha de fumo e você vai ver que todos os piolhos da galinha eles morreram. O fumo mata o piolho da galinha. Mata o piolho de galinha. Né? O fumo não deixa a lesma se aproximar de canteiro de alface. O fumo, ele limpa as folhas das laranjeiras que estão com aquele fungo preto. Essa é o poder da nicotina. Agora você imagina isso agindo no corpo do indivíduo, né? Pois é. Não, interessantíssimo isso aí. Aqui a Mariângela mandou um relato para mim, aqui agora, dizendo o seguinte: o pessoal, eu queria falar que no ano de 2011 ela viu uma reportagem no Fantástico sobre o Brasil sem cigarro, o Dr. Drauzio Varela. E quando ele mostrou o pulmão de um fumante e de um não fumante, fiquei apavorada. O pulmão do fumante era preto. Desde aquele dia, nunca mais coloquei o cigarro na minha boca. Eu fumava, acho que mais de uma carteira por dia. Parei dia 14 de novembro de 2008. São 8 anos. Ela tem o dia que ela parou de fumar. Que maravilha, né? Parabéns, Mariângela. Você é uma mulher vitoriosa. Né? Eu quero lembrar nossos amigos aqui, ó, que cada cigarro que uma pessoa fuma, ela está diminuindo a vida dela em 14 minutos. Isso é cientificamente comprovado. Um cigarro que você fuma, você vai viver 15 minutos a menos. Por que o pulmão de uma pessoa que fuma ele fica preto? É muito simples de você entender. Quando você queima um lixo lá no fundo do seu quintal, o que acontece com aquele lixo que foi queimado? Ele vai emitir uma fuligem, né? Ele vai deixar ali um resto de cinza. E a mesma coisa acontece com o fumante. Né? Depois que você fuma o cigarro, faça o favor de abrir o filtro do seu cigarro e ver que cor está o filtro do seu cigarro por dentro. Por mais, Fábio, que o filtro do cigarro ele filtre alguns venenos do cigarro, uma parte passa para o pulmão. E o que passa para o pulmão é exatamente a mesma coisa que passa quando você queima o lixo. É o antracoma, é o picumã, é o piche. Né? Para você ter uma ideia, a pessoa que fuma uma carteira de cigarro por dia,
Ao final de um ano, ela colocou dentro do seu corpo um balde de 20 litros de antracoma, de picumã e de piche. Já pensou? Uma carteira de cigarro. Barbaridade. Olha aqui, ó, Paulo de Matos. Diz que fez esse tratamento e conseguiu. Hoje faz 8 anos que parou de fumar. Olha só, parabéns, Paulo. Não é? Não, é interessante como as pessoas estão antenadas nesse assunto, porque às vezes as pessoas se sentem até constrangidas de ela fumar e os outros não fumar. Eu sei que eu conheço muita gente e às vezes tu percebe que as pessoas hoje estão se arredando para fumar, tente ficar longe do grupinho. Mas, Ayrton, vamos falar um pouquinho então sobre esse encontro que vai ter agora a partir de segunda-feira. O Ayrton e o Libindo estão aqui para falar sobre isso. 5 dias, 5 noites, 5 horas de bate-papo. Mas você me conta o que é esse encontro que vocês vão fazer. Não sei se o Libindo pode dizer ou tu daqui a pouco inicia, o Ayrton. Esse nosso encontro, ele é uma terapia de grupo que nós fazemos. Nessa terapia de grupo, a gente vai convencer você dos malefícios que o cigarro ele faz. Nessa terapia de grupo, nós vamos ensinar você como eliminar toda a nicotina do seu corpo em apenas 5 dias. Tá? A nicotina é solúvel em água. Então é fácil você eliminar a nicotina do seu corpo. Esse tratamento nós vamos ensinar lá. A nicotina faz você perder muita vitamina do complexo B. Nós vamos estar lá distribuindo para você um remedinho natural para você repor as vitaminas do complexo B no seu corpo. E nós vamos também dar para você lá um chá que a gente faz, tudo isso é gratuito. Se você usar esse chá, você não vai conseguir fumar. Então tudo isso é oferecido gratuitamente pela ADRA. A ADRA é uma agência internacional de desenvolvimento de recursos assistenciais. E o núcleo da ADRA aqui em Camaquã é ali na Vila Viegas. Sim, lá na Cristal, isso, 621. Na Rua Cristal 621. Então nós vamos estar ministrando este curso ali. Tá? E você simplesmente precisa ir lá segunda-feira à noite, às 8 horas da noite. Você vai ser bem recebido. Tá? Você vai levar para casa os remédios que você precisa, os tratamentos naturais que você precisa para parar de fumar. E assim, ao final de 5 dias, você vai ser um ex-fumante. Deixa eu fazer uma pergunta agora, antes que nós falamos mais sobre o curso. Tu estava me contando ontem que tu era fumante. Exatamente. E que tu foi oferecido para ti algumas coisas e que tu conseguiu, com isso, sair do cigarro e hoje tu faz essa passagem, esse teu conhecimento para as pessoas. Exatamente, Fábio. Eu estou falando de algo que eu já experimentei. Não, eu, através desse curso, eu parei de fumar. Então, eu sei como ele é importante, como ele tem salvado vidas. Né? Eu conheci um rapaz aqui em Dom Feliciano, eu fiz o curso quando deixar de fumar em Dom Feliciano, e a gente fazia lá uma cidade que tem muitas lombas, eu fazia o curso lá em cima. Um rapaz, ele não conseguia subir a lomba para chegar no nosso curso. Ele tinha que caminhar uns 10 passos, sentar, descansar. Ele fumava mais de 100 cigarros por dia. Né? Tive a satisfação de encontrar ele no ano passado, Fábio. Hoje ele joga uma partida de futebol de 90 minutos. Não é? Porque ele parou de fumar com o nosso tratamento. Então, nós temos a satisfação, a alegria. Já podemos ter ajudado centenas e milhares de pessoas a abandonar esse vício. Né? Porque tu fala de uma pessoa, mas tu tem que falar na família toda, né? Perfeitamente. Né? O Júlio aqui, assessor do prefeito aqui da prefeitura, o prefeito Ivo, fumou durante 22 anos. Hoje faz 16 anos que eu parei de fumar. Acho que a melhor forma é ter consciência de que nós estamos nos prejudicando a nossa saúde. Fumava 2 carteiras por dia. Temos que ter o domínio próprio de não fumar. Mas às vezes as pessoas precisam dessa ajuda. Então, daqui a pouco, nesse negócio que tu falou do cravo, tu mastigar um cravo e daqui a pouco tu tem que fumar, o gosto do cravo e o gosto do cigarro, ele incompatível. Incompatível, não é? Ô, Fábio, eu quero que você entenda aqui que a vontade de fumar é algo que o nosso curso cria. Você está entendendo? Senão seria simplesmente nós vir aqui distribuir o remédio. Não precisaria fazer o curso. Mas a gente tem que criar na pessoa a necessidade de abandonar o vício. Né? Porque a pessoa ela não fuma porque gosta. A pessoa fuma pelo mesmo motivo que um dependente químico usa o crack, pelo mesmo motivo que um dependente químico usa a cocaína, porque ele não consegue viver sem aquilo. Ele é dependente da nicotina. Então nós precisamos ajudar essas pessoas a quebrar esse vício. O Yuri aqui diz que fumou 18 anos. Quando a Yuri. A Melissa diz aqui: fumei durante 18 anos. Quando fiquei grávida, parei de fumar, nunca mais fumei. Faz 10 anos disso. Parabéns, Melissa. A Inês, assim, muito legal esse assunto do cigarro. Meu marido fez 2 anos agora, em abril, que parou de fumar e sem ajuda nenhuma. Foi só força de vontade.
Ele fumou por mais de 20 anos, diz a Inês. Então, né, algumas pessoas elas têm essa decisão. Mano, às vezes não é, mas é difícil às vezes, né? A Cleiva diz o seguinte: bom dia, o doutor poderia repetir para retirar as manchas das laranjas, não sei o quê. Mas aqui, ó, Cleiva, o Ayrton não é doutor. Ele tem a formação de biólogo, professor, né? Professor, biólogo. Então, o que ele está contando para nós aqui, e eu abri espaço aqui porque ele é um amigo meu de longa data e é uma pessoa séria que eu conheço, gosto dele, e ele fala de um assunto que muita gente tem problema, é de tu sair desse vício. Então, exatamente, nós estamos aqui batendo um papo. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, pode mandar. Agora, só para entender, vocês vão fazer esse encontro segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso. 5 horas, 1 hora por dia. Isso. Tu vai mostrar um vídeo, vocês vão fazer um trabalho de grupo. Vamos. E tu vai mostrar para as pessoas, vai dizer para as pessoas como elas podem utilizar coisas naturais para começar a parar de fumar. Exatamente. É isso? Isso mesmo, exatamente isso. Nós vamos dar gratuitamente para as pessoas lá um tratamento com própolis de abelha. Né? É um excelente remédio para parar de fumar. Então, são coisas simples, porém muito eficientes. Eu vou aproveitar e responder a pergunta da nossa ouvinte. Aqui tem mais uma pergunta interessante. Não é? Você faça o seguinte, como é que era o nome da nossa ouvinte mesmo? Aqui foi a Cleiva, sobre as laranjas. Cleiva, muito bem, Cleiva. Você faça o seguinte, você procura aqui numa estufa de fumo, restos de fumo, você coloca num balde com água e deixa de molho ali durante de um dia para o outro. Você está entendendo? No dia seguinte, você pega aquela água, a água vai estar bem escura, você coloca um pulverizador. Um pulverizador e pulveriza a sua laranjeira. Pulveriza ela, você vai ver que no dia seguinte todo aquele fungo ali ele morreu. Né? Por isso que a nicotina ele é um princípio ativo dos inseticidas. Barbaridade. Ela tem essa função. Bom, olha aqui, ó, eu tenho que falar um pouquinho com o nosso convidado também está aqui, que é o Libindo Fernandes. Ele também trouxe o Ayrton aqui. Libindo, é uma proposta interessante vocês lá da ADRA envolver a comunidade camaquense toda da região em assuntos diferentes como esse do curso de parar de fumar, né? Bom dia. Sem dúvida, Fábio. Eu, na verdade, eu não sou camaquense, mas eu vim para cá uns anos atrás e nós sempre tivemos esse propósito de levar os serviços que nós podemos disponibilizar ao encontro da comunidade. O Ayrton realmente é um professor aí que tem formação formação acadêmica, enfim, é especialista nessa área. Que na verdade não é meu caso, eu tenho algumas noções. Eu também fui um fumante, já fumava uma carteira de cigarro por dia. O dia que o Dr. Schaeber, professor de medicina especialista em pulmão da PUC, chegou e me disse ali no hospital que o meu pai não tinha mais nada o que fazer, porque o câncer já tinha tomado conta de um pulmão e a metade do outro, só pode levar para casa para morrer, não tem o que fazer. Naquele dia, naquela tarde, eu desesperado de nosso Salerno Ernesto Ornelis, eu peguei aquela carteira de cigarro, esmaguei e joguei uma carta de lixo. E a partir dali... Teve que ter um choque. Foi aquele choque assim de, meu pai com 60 anos está morrendo, eu com 24, qual é meu futuro? Então é iminente que eu vou seguir esse mesmo caminho. E segui por aí afora. Depois eu cheguei em Bento Gonçalves, lá eu encontrei um médico, o doutor Roberto Belora, nós saímos de lá e nós vínhamos a Porto Alegre dar palestras, né? Justamente sobre isso. Então eu fui um grande defensor justamente dessa causa. E hoje nós tivemos o privilégio com o suporte da nossa administração, porque a ADRA ela é um departamento ligado à Igreja Adventista, e do qual eu faço parte. Então, nós abrimos e nos concedeu a abertura de um núcleo aqui em Camaquã, que é ali na... Para fazer assuntos como esse, desenvolver como cursos. Exatamente. O objetivo da ADRA é prestar assistência em casos de catástrofe. Inclusive, ano passado nós tivemos aqui com um caminhão da ADRA, que hoje está prestando um serviço para a Prefeitura de Porto Alegre. Ela tem ali a cozinha, tem lavagem de roupa, tudo naquela situação que fechou o restaurante, eles estão lá prestando serviço. O ano passado a gente trouxe ela que ficou uma semana aqui conosco. E assim por diante. Então, diversos cursos comunitários que a gente pode servir a comunidade, a gente então vai disponibilizando. Tá? Porque eu sempre entendi que nós devemos justamente trabalhar em prol da comunidade, que isso é muito importante.
Então o Ayrton, como ele chegou aqui esta semana, a primeira coisa, o Ayrton, vem nos ajudar aqui desse curso. Eu não sou especialista, Fábio, justamente nessa área, mas a gente Mas tu viveu. Viveu. Eu acho que o importante é isso, né? E eu quero dizer, Flávio, que é o seguinte, o Ayrton logo assim já vai embora e nós vamos continuar aqui dando informações que você faça o necessário e possa contribuir justamente nessa área desse curso e sempre voltar em contato com ele. Inclusive está aí o nosso contato, né? Sim. O nosso telefone, você possa anunciar? Eu vou, sim, podemos falar. Tá? Eu estarei sempre ali à disposição no 98440-2607. Tanto telefone como WhatsApp, a gente vai estar sempre aberto. 98440-2607. Várias perguntas aqui, onde é que vai ser o encontro. Porque tu vê que um assunto, para nós aqui da acústica, começa a picar um assunto interessante sobre isso. São 9 horas e 53 minutos. Eu queria antecipar o break aí um pouquinho, ô Yuri, para que a gente possa segurar o Ayrton aqui para falar um pouquinho mais. Porque eu tenho uma pergunta aqui, Ayrton, que eu quero que tu me ajude a responder, se tu tiver. A pessoa quer saber sobre a bebida. Se tem algum jeito de, através desse tipo de ação, a gente possa sair da bebida. Então, depois do intervalo, a gente fala com ele sobre isso aí. Acústica e a hora certa. 10h54. Fundasul lança curso de pós-graduação em agronegócio. É hora de fazer parte dessa evolução de conceitos, de conhecer melhor a dimensão do agronegócio. Curso presencial, matrículas abertas, vagas limitadas. Fundasul, sempre formando líderes. Informações pelo fone 3671-1855 ou pelo nosso Facebook. Faça uma pós-graduação na Fundasul. Venha na Tutti Frutti e prove os deliciosos lanches, salgados, tortas, doces e sucos. Temos salada de frutas, além de taças de sorvete como Sundae, Banana Split, Colegial, Tropical e muito mais. Tutti Frutti, em Camaquã e Arambaré. Rua Bento Gonçalves, 356. Telefone 3671-2409. Aceitamos encomendas. Vem pra Tutti. Atenção, produtor de tabaco. A Mundial, empresa situada no Distrito Industrial de Camaquã, é especializada na compra de tabaco e avisa os produtores que também trabalha com adubos, sementes e corretivos de solo. Aceita pagamento de insumos em fumo. Informe-se na Mundial. Fone 3671-5953 e 99902-4249. O seu fim de tarde na Acústica tem mais informação. A previsão do tempo, as notícias da área policial, do esporte e tudo que foi destaque no dia, você vai ter aqui. Acústica News, com Diego Costa e Valério Veig. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Patrocínio, Supermercados Macla, Fundasul e Betiolo Fiat. A Unimed Porto Alegre tem diferentes tipos de coberturas para planos familiares e empresariais. Vem encontrar a solução que você precisa. Ligue 0800 510 4646 ou acesse unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. O inverno vem chegando e com frio precisamos prestar atenção nos nossos pets mais velhinhos. Além de manter a vacina da gripe em dia, a Clínica Cão e Companhia tem a vacina polivalente. Faça um check-up no seu amigo se tiver mais de 10 anos. Problemas cardíacos podem piorar com a chegada do frio. Visite nossa clínica, fale com os veterinários. Eles podem te ajudar. Cão e Companhia, Avenida Antônio Duro, 978. Telebusca 3671-2598. O sol nasceu para todos, e que tal transformá-lo em energia? Toda a qualidade e garantia da Afubra que você já conhece, agora também em sistemas de energia solar. Personalizamos o seu projeto para atender a sua necessidade, seja no campo ou na cidade. E o melhor, o excesso de energia gerada é revertida para a companhia de energia e vira crédito para você usar quando precisar. Confira linhas especiais de financiamentos. Mais informações em 3671-7000 ou 99681-2439. Peter Bikes, revendedor autorizado Caloi GT Bikes, que hoje para Camaquã e região está com uma super novidade. Venda e manutenção de motos e bikes elétricas e motorizadas. Economia, durabilidade, baixo custo de manutenção e consumo. E você não precisa de carteira de habilitação. Passe na loja e confira. Peter Bikes, especializado em bicicletas, acessórios, peças, oficina com manutenção especializada
especializada para sua bike e equipamentos de academia. Bento Gonçalves 626, fone 3671-5614. Agora os seus sábados são bem informados na acústica. Esquina Democrática. Roberto Martins traz todos os sábados as principais informações do dia, as entrevistas sobre os assuntos do seu interesse e a repercussão dos principais fatos que marcaram a semana. Esquina Democrática, com Roberto Martins. PC Informática, 20 anos vendendo tecnologia, computadores, notebooks, smartphones, livros, brinquedos eletroeletrônicos, eletroportáteis, tudo com o melhor preço da cidade. Crediário em 24 vezes e com a primeira parcela para 60 dias. Rua Major Crescêncio de Souza, número 93, com estacionamento privativo para clientes. Televendas 3671-6565. PC Informática tem muito mais do que equipamentos de informática, porque afinal, você precisa, a gente tem. Você é daqueles que não consegue ficar sem um delicioso chocolate, que derrete na boca e tem um sabor irresistível? Chegou a hora de experimentar os chocolates da Divine. Produtos com mais cacau, sem glúten e sem gordura hidrogenada. Um mix completo de sabores, desde chocolate branco ao leite, meio amargo, chocolates com amendoim, castanha, cookies. Delicie-se com Divine, chocolate de verdade. Fique bem informado, primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Bom, são 11 horas e 59 minutos, 10 horas e 59 minutos, 28 graus. Olha, muita gente participando, muito obrigado aí pela audiência. O assunto realmente, ontem que o Ayrton me falou, eu disse, olha, mas é um assunto bom de a gente conversar, porque, olha, nós estamos falando de coisas que tu não precisa contratar um médico, um medicamento caro para tentar parar de fumar. O Ayrton me disse ontem o que ele fazia e eu achei legal isso. Eu perguntei, eu fui lá, mas por que tu faz isso? Por que tu dá isso de presente? Não, é que nós já fomos subsidiados no início para aprender, para não sei o quê, e hoje então, porque são coisas baratas e essas coisas baratas que dão um efeito. Então é interessante que a gente fale sobre esse assunto. Mas antes, lembrando que a Lidermac tem a sua promoção em toda a linha de implementos. Procure o vendedor da sua região ou a loja mais próxima ali na Bento Gonçalves, 1152, na esquina do Nacional, telefone 3692-2462. Roxo Centro de Compras, as melhores marcas e os menores preços. Aproveite e não deixe de conferir a coleção Outono e Inverno Casual Mix. Um novo conceito de se vestir com preço baixo, mas com qualidade. Venha conferir Olavo Moraes 910 em frente ao paradão de ônibus. Pessoal participando, então, esse curso que vai ser feito semana que vem pelo Ayrton Jacobs será nos dias 17, 18, 19, 20 e 21. São 5 dias, 1 hora, 5 noites, né? 1 hora por noite. Você vai ter um encontro, vai ser mostrado um vídeo, vai ter palestra, vai ter a receitinha do remédio que o Ayrton vai passar. Isso. Tudo é natural isso. E eu achei muito legal. Então eu vou falar o que o pessoal está perguntando aqui. O pessoal pergunta sobre se existe algum tratamento desse tipo, Ayrton, para bebida. Olha, apesar do nosso curso não ser específico para a bebida, eu vou estar dando algumas dicas importantes para você abandonar o hábito da bebida alcoólica. Daqui a pouco a gente tem que dizer para a pessoa, para um casal, tá, dizer para o marido dizer pra... Tem coisa dentro de casa, muitas vezes, e às vezes sutilmente tu consegue fazer a pessoa convencer. O Fábio, um dos melhores remédios para a pessoa abandonar o uso da bebida alcoólica é o alho. O alho? O alho. O alho é um dos melhores remédios. O alho na comida, o alho assim? Não. Você vai pegar o seguinte, você vai pegar uma cabeça de alho, tá? E você vai comprar 100 ml de álcool de cereais. Álcool de cereais é um álcool feito do arroz, não é? Sim. Feito de cereais. Você compra ele na farmácia e você vai picar essa cabeça de alho, vai deixar de molho no álcool de cereais durante 18 dias. Deixa ele curtindo ali durante 18 dias. Depois desses 18 dias, você pega meio copo d'água e pinga 25 gotas desse álcool de cereais com alho. Com a aromatização do alho. Isso mesmo. Pinga naquela água e dá para o indivíduo beber esse álcool de cereais com alho, com água ali, e pede para ele usar bebida alcoólica. Ele não consegue beber a bebida alcoólica. Não consegue. É um tratamento natural. Claro, é um remédio natural, um remédio forte, tem um cheiro de alho, é um pouco inconveniente, né? Mas a gente sabe que a bebida alcoólica tem matado pessoas no trânsito, tem causado divórcios. Não é? Nossas escolas estão cheias de filhos órfãos de pais vivos por causa da bebida alcoólica. E filhos que daqui a pouco estão indo para o caminho. Exatamente. O Júlio fala aqui de novo também, ó, tem que ter vontade
tem que ter vontade de fazer, largar. Recursos ajudam, mas vontade tem que acontecer melhor. Ele já de ter vídeo conseguiu se livrar e com força de vontade. Decisão é primordial. Eu queria assumir um vício, por exemplo, ter vício de ir para academia para fazer ginástica. Então eu tenho que criar esse vício, tenho que me dar o antídoto. O antídoto ao contrário agora, tá? Sobre esse assunto. Mas é brincadeira. Vamos falar aqui. Eu tô com mais gente participando do programa. O ouvinte aqui fala sobre isso. Vamos ver. Há 24 anos eu deixei de fumar e eu fumava 2 maços. Diz o Mauro Silveira. Não escarra mais. Aqui tem outro ouvinte que falou sobre isso. Onde é que tá aqui que ela falou? Que a pessoa, o familiar dela, tinha tosse seguida. Onde é que tá aquilo ali? Tossia muito. E agora, parou de fumar, não tosse mais. Então, Fábio, eu posso explicar para o nosso ouvinte o motivo dessa tosse? Como você fica agredindo a Inês, a Inês falou sobre isso. Então, Inês, por que o fumante ele tosse? Ele tem aquela tossezinha. O pulmão ele fabrica um muco para se defender da agressão que ele está sofrendo do cigarro. E o que acontece com esse muco? Esse muco ele começa, a entupir os canais ali os auréolos, né? Os canais que levam ali o oxigênio para o pulmão. Então o indivíduo tem dificuldade de respirar. Então ele precisa dar uma tossidinha para desobstruir os alvéolos pulmonares dele, para ele poder captar oxigênio. Né? Porque a nicotina ela simplesmente destrói os alvéolos pulmonares. E é nos alvéolos pulmonares que ocorre a troca gasosa. É ali que o nosso organismo devolve. Por exemplo, assim, eu tenho um pouquinho de rinite. A tossida é justamente para te separar essa mucosa, coisa. Isso. E isso deve acontecer no pulmão também. Exatamente, Flávio, exatamente, esse muco. Né? Olha, o Cídio Dietrich aqui, ó. Vou participar do curso. Fumo há 20 anos, mas só fumo na rua, dentro de casa, no carro, jamais. Você está de parabéns. Ele reconhece que precisa de ajuda para parar de fumar. Esse curso é gratuito, é extremamente gratuito, viu, Cídio? E é assim, ó, é coisas naturais que você daqui a pouco vai fazer em casa. E o Ayrton tem essa obrigação aí de repassar o que ele passou e aprendeu com o problema do vício. Exatamente. Ele não está fazendo isso. Ele teve o problema do vício e tirou sobre esse assunto. A receita da bebida aqui, o pessoal está perguntando aqui de novo. Vamos lá, tu pega uma cabeça de alho, pica, tira, descasca, pica o alho. Você descasca. Eu costumo até fazer o seguinte, Flávio, eu pego a cabeça de alho, boto no liquidificador, e boto o álcool de cereais junto ali e bato eles no liquidificador. Com tudo, casca e tudo? Não, descasque o alho, põe no liquidificador com o álcool de cereais ali, bata bem e enrole ele num pano, deixe dentro do armário, um lugar bem escuro durante 18 dias. Após os 18 dias, que ele curtiu bem, você pega 25 gotas daquele álcool de cereais com alho ali e pinga em meio copo d'água. 25 gotas em meio copo d'água. E dá para o indivíduo beber. O gosto é ruim, não é um gosto... Sim, mas tem tanto remédio que é horroroso também, né? Tem um pavor de remédio horroroso. O indivíduo que usar esse remedinho, ele não vai conseguir beber. Aí depois ele vai tentar beber e aquela coisa não vai... Isso, não aí, no dia seguinte, ele vai ter vontade de beber de novo. Dê novamente mais 25 gotas para ele. Não é? Isso é natural, gente. Não, é que nem me dá cerveja quente. Rapaz, eu fico pé da cara com um negócio desse. Não, mas é assim. Mas eu digo, quando tu tem uma coisa que tu gosta muito, por exemplo, eu gosto de tomar cerveja. Então a cerveja tá gelada, tá boa, tá num ponto, tem companhia, vai bem. Agora o cara dá uma cerveja numa temperatura que tu não gosta, aquilo começa a me dar o contrário. Eu começo a ficar com vontade de não... Né? Então eu achei interessante isso, que tu põe essa coisinha com alho na boca. Água, isso, E a mesma coisa que tu falou há pouco tempo atrás, que é o caso do cravo na boca. Tu mastigar o cravo e tentar fumar. Essa é uma dica para o nosso amigo que está ouvindo hoje, que é fumante, experimentar agora. Pegue nesse momento um cravinho da Índia, ponha na boca e mastigue. Mastigue durante uns 2 minutos. Você vai ver que sua boca parece que está queimando. O cravo da Índia ele é forte. Né? Mas depois que você mastigou o cravo da Índia, experimente fumar. Você não vai conseguir fumar. Então são essas informações, sabe, que a gente não pode guardar para nós precisamos repartir isso com a comunidade que está sofrendo com vício do cigarro. Aqui o Luciano Silva pergunta qual é o endereço da associação. A Associação ADRA de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ela está ligada à igreja adventista lá do bairro Viegas, é isso? Exatamente. Ela é o seguinte, saindo ali, pegando a avenida que vai para Chuvisca, né? Sim. Aí tem 2 pontos de referência, é aquela rua atrás do César. E na atrás da César, ali. Atrás da César. E na esquina direita tem aquela loja Rocha Car. Sim. E aquela rua transversal. Entra ali, número 621. É um salãozinho que tem nos fundos da igreja. Numa sede bonita, a igreja ali. Tá? Exato. Aqui diz o seguinte, deixa eu ver se eu colei aqui, ó. A Senira
Ó, Senira, quero dizer a vocês que há muitos anos sofria de problema de fígado e colesterol alto, triglicerídeos alto. Comecei a tomar este remédio que ganhei. E já estou no segundo vídeo, já fiz os exames e baixou tudo. Olha que legal. Outra aqui, a Ilane diz o seguinte: melhor coisa que eu fiz já faz 3 anos, parar de fumar. Isso mesmo. Hoje não posso nem com o cheiro do cigarro. Não consegue. Não, é interessante isso. Sabe por quê, Fábio, isso acontece? Isso acontece tanto com as células olfativas como com as pupilas gustativas da língua. Não é? Você percebe que o dedo do fumante ele é amarelo ali, não é verdade? Sim. Aquilo ali é o alcatrão. Assim como o alcatrão ele se deposita no dedo, ele também se deposita na língua. E ele também se deposita no nariz. E isso faz com que o fumante ele perca o sabor dos alimentos. Por que uma pessoa que para de fumar, ela engorda? Você já viu falar que a pessoa que para de fumar engorda? O que tem uma coisa a ver com a outra? Pois é, eu achei que era ansiedade. Não, sabe o que acontece? É que 2, 3 semanas depois que você para de fumar, a sua língua, ela limpa. Não é? E você volta a sentir o sabor dos alimentos. Né? E eu vou aproveitar que a gente está aqui, eu vou dar uma dica excelente para você limpar esse amarelinho que você tem aí no dedo, e para limpar a sua língua, e para você voltar a cheirar novamente. Experimente passar o limão ali onde está esse amarelinho no seu dedo. Experimente passar o limão na sua língua. Você vai ver que a sua língua vai limpar completamente do alcatrão e você vai voltar a sentir o sabor dos alimentos. É só uma dica, né? Passa o limão, mas não em dia ensolarado, assim. Tem que ser um dia em casa, coisa, porque lógico. O ácido do limão no dedo, com o sol, se tu vai pro sol, ele ajuda, ele queima. Exatamente. Então é o seguinte, tu tem que fazer isso de noite, né? Faz ali, tá? Exatamente. Então, o Renato Macedo diz aqui, era fumante em 2012. Fui ao médico, coloquei 3 pontes de safena, depois entendi, parei de fumar e não tenho mais vontade. Pois é, mas tu vê, chegou 3 pontos de safena. Então, não precisava ter colocado essas 3 pontos de safena. Se tivesse participado do nosso curso, né? Mas ele já teve o problema antes, né? Mas que coisa interessante isso aqui, viu? Vamos ver se nós temos mais alguém, Fábio, aqui. Falar. O cigarro, a nicotina, ela causa vasoconstricção. O que é a vasoconstricção? É o estreitamento das artérias. Né? O homem que fuma, as suas artérias elas vão estreitar em 19%. A mulher, quando fuma, a artéria dela vai estreitar em 33%. Ela diminui o calibre. Ora, se a artéria diminui o calibre, é lógico que a pressão do que o coração tem que fazer para bombear o sangue, ela aumenta. E tu começa a ter diminuição de irrigação nas pontas de mão, de pé. Então, Fábio, você vai ver lá no atestado de óbito do indivíduo, o indivíduo morreu porque teve infarto do miocárdio. Agora, o que ocasionou esse infarto do miocárdio? Essa é a questão. Nicotina de cigarro. Interessante. Olha aqui, o Nenê Bacal diz o seguinte: parei de fumar há 28 anos. Hoje o meu vício é pedalar. Parabéns, parabéns. Isso legal, é um bom hábito. Que legal. Não, mas eu acho isso aí. Eu tenho que comprar um remédio aí que vicia em fazer ginástica. Então, Fábio, uma pesquisa ela diz o seguinte aqui: para você adquirir um vício, você precisa de 3 dias. Para você adquirir um bom hábito, você precisa de 6 meses. É aí que está a diferença, né? Olha aqui que legal, ó. O paralelo ao nosso assunto aqui, o pessoal tá vendo a gente aqui, ouvindo a gente, e estão lá na reforma da ponte da Guabiruba. O pessoal, o Amarildo está dizendo o seguinte: a equipe de pontes da Prefeitura Municipal tirando toras em parceria com o senhor Otacílio. Estão vendo, lá na live tá foto, ó, quem tá na live vendo aí, ó. Um abraço para nossos amigos aí. O Cláudio tá doando as madeiras para a reforma da ponte da Guabiruba. E tá aqui, a fonte foi rompida, caiu o pedaço da ponte, então, e a turma lá arrumando material. Que bacana. Um abraço caloroso pro pessoal que tá trabalhando aí na ponte da Guabiruba aí, ó. Pois, Ayrton, vamos fazer o seguinte, eu acho que o assunto é muito legal, eu acho que vocês vão ter um sucesso grande lá no curso. Então, é o que nós esperamos, né? A nossa intenção é poder ajudar a comunidade camaquense, né? A nossa intenção é que as pessoas tenham uma vida longa e uma vida de qualidade. Por isso a gente se esforça para que as pessoas não tenham nenhum custo. Você não precisa ter vontade para parar de fumar. A única coisa que você precisa é ir no curso. Né? Lá nós vamos criar em você o desejo de parar de fumar. É simplesmente isso. Então, eu costumo dizer, Fábio, o seguinte: eu sou livre para fazer escolhas, mas eu não sou livre das consequências das escolhas que eu faço. Então, a escolha de ir no nosso curso lá pode estar salvando a vida de muitas pessoas aqui. Você está entendendo? Melhorando então, a qualidade de vida, tudo, não. Né? Quem sabe, se você for no curso, você vai ter 10 anos de vida a mais do que você teria se não fosse no curso. Esse é o nosso objetivo. Não, e gente que tem, eu vejo assim, um ambiente de família, de tudo, assim, né? A pessoa tem criança pequena, daqui a pouco tem que sair de perto das crianças para fumar na rua. Mas não adianta, né? Fábio. Sabe como é que as crianças param de fumar? Eu vi você dizendo aqui, né, que hoje
parece que o número de fumantes, e tanto se divulga em vista de parar de fumar, hoje se fuma muito mais do que antigamente, sabe por quê? Porque antigamente quem fumava era pessoa adulta. Né? Hoje você vai numa escola aqui de um aluno de 4º ano, abre a pasta dele para ver o que tem dentro. Tem maço de cigarro. E sabe como é que as crianças elas aprendem a fumar? O pai ele não fuma dentro de casa, ele fuma lá no quintal. Mas onde é que o pai ele joga o toquinho do cigarro? Ele joga o toquinho do cigarro lá no fundo do quintal. Aí o pai vem para dentro de casa, o filho sai dentro de casa junto o toquinho de cigarro e fuma. Sabe por quê? Porque o pai é o exemplo dele. Né? Então, hoje é comum você ver criança fumando. Não é? Nós temos um exemplo de uma criança, você pode acessar o YouTube e você vai ver uma criança com 2 anos que fuma 2 maços de cigarro por dia. 2 anos de idade. Que coisa, né? Então. O tempo agora estourou, mas é um assunto muito interessante. Eu queria agradecer muito. Eu vou deixar o telefone aqui para a gente poder fazer esse contato. É o 984 40 2607. Esse aqui é do responsável pela ADRA, que é essa Associação de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais, que juntamente com o Ayrton, aqui é o Libindo, o nome dele, e o Ayrton estarão então na segunda-feira esperando a turma às 8 horas na Cristal 621. E depois eu vou chamar o Libindo para vir bater um papo comigo outro dia, que ele falou agora no intervalo sobre um caminho que tem para quem tem problema de dependência química ou dependência química de álcool. O que as pessoas, o que as associações, o que as entidades religiosas estão fazendo. E eu sei que algumas entidades religiosas têm esquemas assim montados, retiros, essas coisas, que são uma parte muito legal que as comunidades evangélicas e católicas também fazem no que diz respeito a esse trabalho. E muitas vezes os governos não veem esse trabalho. Eu falei outro dia sobre a Benjuva em Camaquã, né? A Benjuva atende 28, quase 30 crianças, né? Quase 40 crianças, 30 e pouco, 29 crianças, se não me engano. Aí eu falei para o vice-prefeito Jair Martins, prefeito, se vocês não tivessem a voluntariedade dessas pessoas atendendo um monte de criança, dando café da manhã, almoço, janta, escola, bons modos, respeito, tudo que pode, dessas crianças que têm a sua vida, muitas vezes em lugares que são extremamente prejudiciais a ela, o quanto sairia para o poder público fazer isso? Verdade. Né? Então nós temos entidades, nós temos as igrejas, as comunidades evangélicas, nós temos grupos de apoio, pais, mães que se reúnem. Então tem uma força oculta dentro das comunidades que faz um trabalho muito legal a preço quase zero, Então, perto do que um ente público tem que fazer quando faz isso. Então acho que assim nós temos que tentar buscar, e a acústica tem essa obrigação aqui de vez em quando levantar uns assuntos desses e ver como pode ajudar. Então, aí, o Ayrton Jacobs e o Libindo Fernandes, muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida aí, nós vamos botar na live depois da acústica aí, o endereço certinho, lá da associação, dessa agência, que vai receber o pessoal segunda-feira, 8 da noite, para você que quer parar de fumar. Então, Fábio, eu sou muito agradecido a você por abrir esse espaço aqui para nós. Dessa forma, a acústica aqui, a Rádio Acústica FM, ela se torna parceira da ADRA em promover a saúde aqui. E isso que faz a nossa força. A nossa força se faz a união de entidades procurando o bem comum. Como você bem disse, Fábio, nós precisamos unir, né, essas entidades particulares com o poder público, com a Prefeitura de Camaquã, para promover não somente a saúde, mas para promover a educação, para promover outras causas sociais que vão tornar a nossa vida mais agradável aqui neste mundo. E eu agradeço muito porque a Acústica FM é um veículo para que a gente possa alcançar essas pessoas e elas tenham a oportunidade, né, de ter uma vida mais longa, uma vida de qualidade, uma vida saudável. Por isso, Fábio, eu te agradeço assim, de coração. Viu? Prazer em ver, meu amigo. Meu colega de Polivalente lá de Premem. Obrigado, Libindo. Fábio, então, da nossa parte também, representando aqui a ADRA Brasil, queremos profundamente te agradecer por esse espaço, a tua pessoa nessa parceria aí. E a gente vai continuar sempre aí disponibilizando dentro das nossas limitações tudo que nós pudermos fazer em prol da comunidade. Nós somos parceiros e estamos aí. Exatamente. Muito obrigado. Bom, são 11h17.